canequinha de água. Eita, que maravilha. Canequinha de água e Olha. canequinha de comida. Aí, dona Didi tá colocando comer pros cachorrinhos dela. É. Olha. Água e ração. Água e ração, pessoal. Porque a vasilhinha aqui é pequena para os dois comer. É. Aí Eles ela, preferem que eu bote no chão. aí ela jogou aqui no chão. Colocou aqui no chão pra eles irem comendo aí, ó. Tá vendo aí? Aí. Eles já estão com a barriguinha cheia. Pulpo e sabidinho. Mas ela vai botar mais comer pra ele. É pulpo Aí, e coisa sabidinho. linda. Olha o nome de uma, Puca e Sabidinha. Olha aí. A fêmea é pulpo e o cachorro é sabidinho, Aí. sabão. Esse aqui é o macho. Esse aqui é a fêmea. Aqui é o senhor sabão É. e a senhora pulpo. Tem A gente botou aqui pra dentro, porque se botar pra ali pra fora, as galinhas comem. Vou em cima. Aí. Bichinha, pai. Esse pobrezinho tá comendo. Os bichos que galinha como ração de